Pastor João Batista. Pastor João Batista, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, ele viajou cerca de 6 horas de Boston a Nova York, 4 horas e pouco. Ele viajou cerca de 4 horas e alguns minutos, porque a gente foi parando para eles me mostrarem os donuts, as padarias, as estradas. Ele viajou para me conhecer e me levar para ministrar na igreja dele na cidade de Rockland, é isso mesmo? Rockland, estado de Massachusetts. E eu achei incrível, porque quem falou de mim para ele foi alguém que a gente já havia pastoreado. E o Rafael falou sobre a minha pessoa, sobre a minha família, e ele se interessou em me conhecer. Ele falou: vamos buscar esse homem para pregar aqui. E eles viajaram e a gente encontrou para valer. Eu achei incrível porque ficaram disputando na casa de quem eu ia ficar, se era na casa do Rafael e Bruno ou se era na casa do pastor João. Aí o Rafael perdeu. Imagina, eu fiquei em uma casa sozinho, porque no outro dia, Denise, eles saíram ao trabalho e falou: pastor, tem tudo dentro dessa casa e tudo que está nessa casa é teu. Pode abrir a geladeira, pode usar tudo que está aí. Imagina, irmãos, eu ia lá, pegava uva sem eles, eu virava o cacho de uva contrário para eles não verem que eu tinha pegado uva. Aí eles chegaram: mas você não abriu a geladeira? Eu falei: imagina, vê lá. Então, a primeira vez que ele me conheceu, nós ministramos na igreja em que ele pastoreia até hoje, uma grande igreja, uma grande obra. E no outro dia eu fiquei na casa dele. Ele me conheceu num dia, e no outro dia fiquei com a porta fechada na casa dele, com tudo do bem, do bom e do melhor. E ali ele me hospedou de uma forma que eu não consigo hospedá-lo aqui. Na época, acredita em tudo não, gente. Na época, eu faço questão de dizer isso em público, em sinal de gratidão, irmãos. Na época eu era presidente do Conselho de Missões de uma distinta convenção, conselheiro também de missões do Brasil, e a gente levou um projeto lá do Haiti, cidade de Wanamit. O senhor está lá até hoje, Wanamit? Isso, Wanamit. E a gente, 800 quilômetros de Porto Príncipe. Nós falamos sobre esse projeto. O pastor e a pastora Neuza ficou encantado com o projeto no Haiti, e até hoje eles amam e abraçam esta missão que está ali em Wanamit. Todos os meses eles estão enviando ofertas. Já, quantas vezes o senhor foi lá, pastor? 3 vezes. 3 vezes em viagem no Haiti. Então, irmãos, eu estou testemunhando isso porque a nossa vida, onde nós passarmos, nós somos uma ponte, nós somos um canal de bênção na vida das pessoas. Então eu quero que os irmãos recebam com muito carinho, com muito amor. É um homem de Deus, é crente até debaixo d'água, viu, gente? Ele, a esposa dele, um amor de pessoas. Vamos dar um glória a Deus e boas-vindas ao nosso pastor? Depois eu voltei mais vezes também. Foi, é verdade, pastor. Ah, é verdade. Aí depois eu voltei na casa dele, só que a casa que eu voltei era uma casa que Deus deu para ele. Deus deu para ele uma casa, no quintal da casa, um lago, gente, para pescar. Aí os irmãos imaginam, no quintal da casa, um lago. Quando congela, ele esquia lá, né? Já andou por cima. E quando está as águas tranquilas, do quintal dele, ele joga o molinete. E aí quando ele está fazendo isso, o Senhor fala: eu te chamei para ser pescadores de homens. Glória a Deus, Ele está aqui para nos abençoar. Muito queria essa oportunidade, pastor. Que Deus te use em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Não acredito em tudo que o pastor Pinha está falando, não. Mas o pastor Divino e a sua esposa são bênçãos de Deus, né? E eu fiquei muito feliz, né, e grato a Deus em poder ter conhecido o pastor Divino. E hoje mesmo eu estava dizendo a ele ali no seu gabinete que
eu sou um homem, a gente é pastor, a gente é muito isolado, às vezes a gente ora e até com lágrimas, né? A gente não tem muitas pessoas com quem a gente pode, às vezes, conversar, desabafar. E o pastor Divino, nós encontramos tão poucas vezes, mas ele se apresenta mais amigo meu do que muitas pessoas com as quais eu convivo lá nos Estados Unidos. Então, quero trazer a vocês aqui o abraço da minha esposa, da Neuza, e também de toda a igreja Missão Reviver lá em Rockland, né? A nossa igreja lá também é Missão Reviver, né? E eu queria fazer uma breve apresentação para vocês saberem um pouco da nossa história. Meu nome é João Batista de Almeida, eu sou mineiro, lá do Angelim, Conceição de Ipanema. Tem alguém de lá aqui não, né? Nem está no mapa, eu acho, né? E meus pais foram para Ipatinga por volta do ano de 66, e ali eu cresci, estudei, trabalhei e me casei. Foi lá em Ipatinga que aos 16 anos, em 1974, em outubro, se não me falha a memória, dia 21 de outubro, eu entreguei minha vida a Jesus. E fui batizado no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. Eu desci as águas e depois nós migramos para a igreja quadrangular, e ali eu trabalhei por um bom tempo. Ali eu fui diácono, obreiro, fui professor do Instituto Teológico, diretor do Instituto Teológico, autor de matéria, de uma apostila de homilética que foi usada em todo o Brasil, né? E ali nós fizemos, né, assim, aquilo que estava ao nosso alcance. Mas lá em Ipatinga eu conheci a minha esposa por volta do ano de 77, e nós nos casamos em 81, dia 20 de junho de 81 nós nos casamos. Portanto, 20 de junho agora eu completo 44 anos de casado. 44 anos, né? Graças a Deus eu tenho 3 filhos, né? O Jackson, que é o mais velho, o Cleiton, que é o do meio, e a Jaqueline, que é a mais nova. O Jackson é casado com a Fernanda, tem uma filha, a Mel, cerca de 7 anos. O Cleiton está nos Estados Unidos comigo, ele é casado com a Marcela, tem a Rebeca e o Benjamin, e a Jaqueline também casada com o Emerson, e tem a Ana Júlia e o João Lucas, né? Então 5 netos, né? Eu tenho 67, né? A minha esposa eu não vou falar não, é um pouco mais nova do que eu, né? Brincadeira, né? Mas então, irmãos, é isso aí. Nós começamos então o nosso ministério ali na igreja quadrangular, né? E é importante dizer que eu passei por todas as etapas do ministério sem atropelar. Eu fui diácono no tempo certo, eu fui obreiro no tempo certo. Todas as vezes que eu mudava de categoria no ministério, eu passava por uma comissão examinadora, eu era apresentado. Não é como hoje que você dorme uma coisa e acorda outra, não, né? Mais ou menos assim. Não, foram anos, né? E nós alcançamos a máxima categoria que o Ministério Quadrangular poderia, na época, não sei hoje, conferir a um dos seus pastores, graças a Deus. E no ano de 96, dia 26 de outubro, eu me lembro que era aniversário da Uzi Minas, eu assumi uma igreja que estava à beira de voltar a ser congregação. E poucas pessoas, eu assumi ali, e o meu pastor, que hoje já está com o Senhor, né? Ele disse para uma das obreiras daquela igreja, eu era comerciante, e eu estava deixando o comércio, porque eu tinha um chamado para o ministério. Imagina você morando num bairro de classe melhor, né? E eu fui morar lá no bairro industrial, poeira, chuva,
Uva, esgoto a céu aberto, uma bênção de Deus, mas ali Deus nos abençoou. Foi ali que Deus, né, me deu graça de começar o ministério. Não importa se tem esgoto a céu aberto, se tem asfalto banhado de ouro, não importa. O importante é que você esteja onde Deus te colocou. Isso é que é importante, né? E ali nós, então, o pastor, segundo essa obreira, disse assim: Batista comerciante, 3 meses ele desiste e volta para o comércio. E de 3 meses eu completo 30 anos de ministério ininterrupto no próximo ano. Em outubro de 2026 eu completo 30 anos. Se Jesus não voltar e a minha senha não for chamada, né, nós vamos estar por aqui, né? Então, isso é bênção de Deus. É importante falar isso devido a tanta coisa que tem acontecido hoje. E trabalhando ali, meus queridos, no ano de 2006, eu estava naquele tempo muito inquieto com algumas coisas que aconteciam, que acontecem até hoje. Vamos pular essa parte. E eu estava orando a Deus, e um dia o meu pastor superintendente disse: olha, Batista, prepara a igreja. A igreja havia tido um crescimento muito bom. Prepara, nós vamos fazer uma subdivisão, e aqui vai ser uma sede regional, e você vai ser o próximo superintendente. E eu disse para ele: pastor, pensa em outra pessoa, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Ele tomou um susto e falou: o que está acontecendo? Eu não sei, mas dentro do meu coração alguma coisa me diz que eu não vou ficar, Deus vai me levar para outra, eu não sei para onde, se é dentro do Brasil ou fora, mas o meu tempo aqui está acabando. E eu comecei a orar naquela inquietação, orando e sabendo que uma mudança ia acontecer. E lá no belo dia, um pastor que nós havíamos sido batizados no mesmo dia, né? Ele havia ido há muitos anos para os Estados Unidos, trabalhando lá e pastoreando. Então ele me ligou e me perguntou: Batista, você faz o que aí? Eu disse para ele: olha, pastor, eu estou pastoreando, eu faço isso. Na época a gente tinha programa de rádio, eu cooperava com o trabalho do programa de televisão, eu trabalhava, era professor do PQ, era diretor, uma série de coisas. Então ele falou: faz aí um currículo, manda, porque eu tenho pressa e eu vou trazer você para me ajudar. E eu pensei: mas, puxa vida, né? Pastor morando de aluguel, ganhando um salário mínimo e meio, como é que pega visto, hein? Mas tinha uma palavra profética sobre mim, e eu estava orando, e na boca de alguns eu era sonhador. Amém. Um dia, pastor, alguém disse assim para minha esposa, ou disse assim, né? Eu não sei o que será da Neuza com essas crianças. O marido é pastor. Não sei o que será. Mas as pessoas se esquecem de uma coisa: que a bênção passa. Grave isso: a bênção passa. Depois nós vamos pedir a irmã para colocar para nós, se for possível, na Bíblia Revista e Corrigida, Salmos 25, versículo 12, 13 e 14. Mas veja bem, preparei os documentos, consegui o visto. A moça me deu o visto. Você faz o quê? Eu sou pastor. E mostrei as minhas credenciais, ela deu o visto. E poucos dias depois eu já voltei de São Paulo com a mala, né, comprada, né? Despedi da turma e cheguei a Boston no dia 7 de julho de 2006. E ali nós começamos a trabalhar, a ajudar o pastor, né? E de uns dias eu mandei o dinheiro para minha esposa pagar o plano de saúde, escotinha, né? Mandei um dinheirinho para ela, e ela foi lá na superintendência regional pagar o plano de saúde.
ela tinha ficado com minha filha, eu tinha ido como visto turista, então necessitou um processo todo. E ela foi pagar, e a secretária, inclusive hoje é pastora, falou assim: irmã Neuza, quer dizer que o José foi embora, né? Aí, por que José, se meu nome é João? Então quer dizer que aqueles amigos, à minha volta, para eles eu era um mero sonhador. Então é isso que acontece, muitas vezes nós temos sonhos. Humanamente falando, o problema de José foi contar o sonho. É lógico que dentro do plano espiritual, Deus tinha propósito, projeto, com tudo, era necessário. Mas quando nós olhamos para o lado humano, nós aprendemos o seguinte: que nem tudo que Deus deu para você é para você compartilhar com quem não está no projeto de Deus para a sua vida. Quando Jairo, que foi interpelado pela mulher do fluxo de sangue, está ali esperando Jesus, porque a filha dele estava à beira da morte, alguém chega e fala assim: olha, não adianta incomodar, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, acabou. Jesus, ó, fica tranquilo, vamos lá. Jesus resolve o problema da mulher e vai para a casa de Jairo. Quando chega lá, aquela multidão já chorando, já a morte, aquele caos estava estabelecido. Aí Jesus fala assim: entra comigo lá dentro, sai todo mundo, entra comigo lá, Pedro, Tiago e João, e Jairo e a mãe da menina. O que eu aprendo com isso? Só deve andar comigo, no sentido de projeto de Deus para a minha vida, quem está comigo no projeto. Quem não está não interessa. O problema de muita gente que está perdendo a bênção, e às vezes você vai até tirar um visto, querendo fazer uma viagem, e você não pega, porque você fala para todo mundo que você está viajando. Você não vai levar ninguém com você, para que falar para todo mundo? Eu tinha 2 ou 3 pessoas que oraram por mim somente. Quando eu peguei meu visto, foi surpresa. Liguei para o meu superintendente maior, que hoje é pastor aqui em Belo Horizonte, meu amigo, pastor Antônio Carlos de Moraes. Falei: pastor, ora por mim. Eu vou pregar lá nos Estados Unidos. É mesmo? Me abençoa nessa viagem. Ele orou, eu fui. 2 anos depois eu fiz contato com ele. Isso é bom, rapaz. Deixa eu tomar posse da minha bênção, né? A gente não mente, mas você não tem que falar toda a verdade ou tudo que você sabe. A polícia te para: vem cá, eu preciso de uma testemunha aqui, mas eu não vi o crime. Eu não vi. Não, você é testemunha porque você viu. Não, eu não vi. Então, porque alguém te falou, não, ninguém me falou. Então, eu, policial, estou te contando. Então, você precisa cooperar com a justiça, né? Então, é assim que funciona, né, pastor? Então, a gente, você fala de acordo, né? Você não tem que mentir, você não pode mentir. Mas você tem que administrar aquilo que Deus coloca nas suas mãos, para você não perder a sua bênção. Então, meus irmãos, eu estive ali, trabalhei por 12 anos com aquele ministério que havia me convidado. Venceu 12 anos, foi a época que eu, logo depois, conheci o pastor divino. Eu entendi que era tempo e que a gente precisava de enfrentar novos desafios. Então abrimos a igreja Missão Reviver, Revival Mission Church, na cidade de Rockland. Alugamos um salão, foi onde o pastor divino esteve pela primeira vez. E foi em setembro. Quando foi em novembro, dezembro, eu fiquei sabendo que logo do lado, a cerca de 150 metros, havia um espaço para alugar. E um pastor, um grupo da igreja quadrangular estava se reunindo, mas eles iriam sair. E eu então fiquei sabendo, eu fui lá com o grupo pedir a preferência. E aí a gente pediu, e a previsão era para mudar em janeiro, como aconteceu. Mas a primeira pergunta dos americanos, uma igreja congregacional, com a bandeira minha suspeita lá, que você não sabe o que é.
A gente olhou assim, que negócio, mas não tem onde ir. E aí, pedimos a preferência. A pergunta foi: quem são vocês? Nós somos da igreja Missão Rendiver. Não podia entrar com detalhe, eu não tinha referência. Nós vamos pensar no caso de vocês. Tá bom? Pensa aí. Uma igreja estratégica, um lugar estratégico, uma igreja muito grande, né? E aí nós ficamos esperando. Daí uns dias mandaram a resposta: nós vamos alugar para vocês. Bênção, né? Mas aí, olha que coisa. A gente chegava para fazer o culto, tinha uma bandeira lá, a bandeira esquisita. Eu amaldiçoava aquela praga lá, né? Desculpa, né? Aquilo é uma praga, né? Queimada, né? Aí o irmão pegava aquela bandeira, ou a gente pegava, escondia aquele trem para lá. Terminava o culto, a gente voltava com aquilo para ali, em frente ao altar aqui. Aí um dia nós esquecemos a bandeira, pastor. Aí o camarada foi limpar lá a igreja, lá dos americanos, mandaram, cadê a nossa bandeira? Aí, né, eu lá mostrei para ele: a sua bandeira está aqui, porque nós não usamos essa bandeira. Eles sabiam, a gente tinha uma posição. O crente tem que ter posição. E aí nós vamos trabalhando com aquele povo, tratando eles bem, né? Sendo crente, né? Cumprindo nosso compromisso, e sempre procurando abençoar eles com alguma coisa a mais. Resultado: menos de 4 anos depois, em setembro de 2022, eu recebi um e-mail, e naquele e-mail estava escrito o seguinte: nossa igreja está lutando. É a consequência, né? O número de membros continua a diminuir, a frequência ao culto de domingo de manhã está diminuindo, geralmente de manhã. Estamos tendo reuniões para decidir se continuamos ou encerramos. Se decidirmos fechar, queremos entregar-lhe o edifício. Nós vamos transferir a propriedade do edifício para a igreja Rendiver. Como propriedade, vocês vão receber a renda de aluguel que nós temos. Lá tem algumas rendas de aluguel. A gente tem lá uma torre de telefonia instalada que recebe aluguel. Tem um grupo lá que distribui cesta básica, paga aluguel para nós. E tem algumas outras coisinhas, né? Então vocês vão receber os aluguéis e também vamos assumir toda a despesa. E aí eu chamei minha esposa e falei: olha aqui, recebi esse e-mail aqui. Aí eu li o e-mail para ela, traduzi para ela. Isso ainda é vírus. Não, olha que isso é vírus, né? Isso aqui é fácil de resolver. Reunimos com os americanos. Resultado: no dia, acho que foi dia 4 de maio de 2023, o secretário de Estado assinou a transição jurídica de tudo que era da primeira igreja congregacional de Rockland para a igreja Missão Rendiver. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, a igreja, a propriedade, lá são cerca de 1.800 metros quadrados. O templo, só o salão em cima, porque ao redor do salão tem ainda salas, tem área, é muito grande. Só o salão comporta, na parte de cima, 334 pessoas sentadas, é o que está no papel, mas cabe bem mais. O pastor Divino pregou lá também. Aí na parte de baixo tem cozinha, tem área de café, é muito grande, né? O espaço é alugado para o food pantry, que é para a distribuição de cestas básicas, né? Então tudo isso foi colocado nas nossas mãos. Isso é milagre, porque uma igreja Assembleia de Deus americana passar o templo para a Assembleia de Deus brasileira pode acontecer. Uma metodista americana passar para a metodista brasileira, eu ouvi dizer que já aconteceu isso. Mas uma igreja americana que não tem a menor ligação com a gente em termos de ministério, resolver, isso é milagre. Eu nunca vi isso acontecer. As pessoas só acreditam nisso porque vê lá o documento. Eu vi toda a documentação. Sou eu quem assino pela igreja. Então isso é milagre. Aleluia. Né? Então, meus irmãos, eu estou aqui dando esse testemunho para vocês, para você saber o seguinte:
Deus faz. Eu, mas a minha esposa passava daquela calçada assim, e olhava para aquela igreja, era muito alto, né? Olhava e a gente imaginava assim, essa igreja deve ser muito cara, né? Se fosse comprar isso aqui, seria, não tem nem noção. Talvez 3 milhões, 4, tem gente que fala em 5 milhões de dólares. A igreja fica na parte mais central da cidade. É um banco do lado, outro banco em frente da rua principal, prefeitura, corpo de bombeiro, está ali. A igreja é mais centralizada que a igreja católica. Respeito, né? Geralmente a católica é mais centralizada, mas a nossa é mais. Glória a Deus. Irmãos, é milagre de Deus. Glória a Deus. É milagre. Aleluia. E, bom, meus filhos, meu filho, o do meio que está lá comigo, toda a minha família já esteve lá. A minha filha voltou, porque ela voltou para casar, o noivo não conseguiu ir, ela voltou e tem uma empresa lá em Patiga que trabalha com ar-condicionado, é a ambiental refrigeração, né? É climatização. E o meu filho mais velho também voltou e ele trabalha em outras áreas também, essa área é empresarial também. O meu filho do meio, ele ficou lá. E ele foi daquele jeito que todo mundo sabe. E nós, né, eu consegui trabalhar o processo, graças a Deus, me legalizei. Depois a minha esposa também legalizou. E ficamos eu e minha esposa legais. E em 2018 eu peguei minha cidadania. Logo depois a minha esposa também pegou a dela. Mas o meu filho estava de maneira irregular. E eu, uma certa época, estava no Brasil e veio ao meu coração assim, olha, chegar lá e falar para o Cleito, procurar um advogado tal para ver a situação dele. E aquele negócio foi ficando forte, eu entendi que aquilo era uma direção de Deus, não podia ser outra coisa. E eu cheguei lá e falei para o meu filho, e ele, a princípio, né, parece que ele ficou com medo. Daí um mês ou dois eu falei, e aí, já agendou o advogado? Não, pai, mas eu vou agendar, é para agendar mesmo, não estou brincando com você, é para agendar. Aí ele agendou, fomos lá, cerca de 3 anos depois, o meu filho estava com green card, e mês que vem ele vai fazer a cidadania dele, e passou também a bênção para a esposa, os filhos já são nascidos lá. Então é milagre. E sabe o que aconteceu? Eu queria comprar uma casa, mas se a gente é pastor, eu posso ter crédito, mas não adianta ter crédito, você não aguenta pagar uma prestação. E imóvel estava muito caro e continua caro, né? Então eu tinha um teto, mas o teto meu era um imóvel bem barato. E o meu filho então disse, olha pai, num tom de gratidão, né? Eu vou ajudar o senhor. E resultado, meu filho me ajudou com uma casa, comprou a casa, reformou a casa toda. E o pastor Dino conhece lá mais da esposa, reformou toda a casa. E resultado, eu só pago da casa aquela coisa básica e a prestação da casa, que hoje é menos de $2.000. A minha casa vale no mínimo $4.000 de aluguel. No mínimo. Então, isso é resultado de plantio. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, né? Porque às vezes as pessoas olham para você e ela não acredita porque você é crente. Você é crente. Nosso Deus, nós somos propriedade de Deus e Ele tem plano de paz e de bênção para a nossa vida. Então você não tem que ouvir o que o ímpio ou que aquele que não está alinhado na sua fé. Você ouve, mas não tem que dar crédito. Você tem que ouvir o que Deus disse para você. Aleluia. E o que Deus disse para você, nem sempre está na boca do profeta, mas está aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. São mais de 8.000 promessas, né? Vamos lá. Glória a Deus. Capítulo, ou Salmo não tem capítulo, né? Número, né? Número, Salmo 25, versículo 12, 13 e 14. Vamos por parte, não vou ler. Pode ficar sentado, Deus? Pode ficar sentado. Eu quero trabalhar com vocês isso aí. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta. Qual é o homem que teme ao Senhor?
Aí nós vamos ter 4 respostas aí. Primeira resposta: Deus vai ensinar esse homem no caminho que ele deve escolher. Meu Deus. É isso que está escrito aí, pastor? Aleluia, é isso mesmo. Versículo 13. A sua alma, a alma desse homem que teme a Deus, pousará no bem. Aleluia. Alguma versão, talvez a revista atualizada, vai dizer: vai prosperar. Então, primeira coisa, o homem que teme a Deus, não é ter medo, não. É ter medo no sentido de reconhecer Deus na sua vida. Oh, glória! Primeiro, Deus te mostra o caminho. Segundo, no caminho que Deus te mostrou para você escolher, Deus faz você prosperar nesse caminho. Aleluia! Número 3, a sua descendência, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, aí vai. A sua geração vai ser abençoada. Aleluia! Vai herdar a terra. Está escrito aí, ó. A sua descendência herdará a terra. Número 4, versículo 14. Deus revela segredos em aliança ao homem que teme a Ele. Olha aí. Aleluia. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Maravilha. Com a sua aliança. Glória a Deus! Irmãos, o que a gente tem que fazer? É reconhecer. O que diz lá Provérbios 3, que parece com 10? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Aleluia! É reconhecer o Senhor, é aí que está o segredo de tudo. E nós temos aqui algo que é muito importante que eu quero compartilhar com você. Abra para mim, por favor, Gênesis 1:1. Eu quero compartilhar algo extraordinário com você nesta noite. O que está escrito aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou tirar minha Bíblia daqui, vou deixar só um rascunho, né? Vai tomar uma aguinha, né? No princípio criou Deus. Fala comigo assim: Deus criou. Deus criou Pelo poder da sua palavra. palavra. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é criadora. Aleluia. A palavra de Deus, Hebreus 4:12, é isso. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus traz a existência. Aleluia. Qual é o nosso problema? É que muita gente não tem e não quer conhecer, ele quer receber. Olha, quem não trabalha, quem não corre atrás, come o que os outros dão. Você quer ficar sentado em sua casa, espera lá, você vai comer o que os outros trouxeram para você. Você não lê a Bíblia, o cara vem com heresia, o cara vem com a doutrina que não é a doutrina sua, e vem, e você dá glória a Deus, pula e fala em línguas, porque você não conhece a Bíblia, vai dar nisso. Mas graças a Deus que o pastor de vida é de Bíblia, né? Então, irmão, nós precisamos ler a Bíblia. No projeto de vida, não sei se vocês fazem, mas se você faz o seu projeto de vida, faz o seu projeto de vida, e a primeira coisa que você vai fazer nele é colocar 3 coisas ali. 3 coisas. Primeiro, leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, vê quantas páginas que tem, e vai lá, você pega aquele número, divide por 365, e você vai saber quantas páginas você tem que andar todo dia na Bíblia.
Ou então você pega os capítulos, divide e você vai descobrir quantos capítulos você vai ler por dia. Faz de 3 a 4 capítulos todo dia. Então você vai poder ler a Bíblia toda no ano. Não conseguiu no ano? Não para. Vai, tenta ler nos 2 anos. E vai, você precisa de ler. Eu já passei vergonha. Você já leu a Bíblia toda? Se for, né? Não. Porque eu falei, peraí, não. Nem hoje eu já li bem mais, né? Bem mais de 5 vezes, né? Eu acho que estou na 10ª vez já, não sei, né? Então, você precisa ler a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, é Deus tendo a oportunidade de falar com você. Amém. Porque você não pode não gravar tudo, porque eu não gravo tudo, mas quando alguém prega alguma coisa, opa, eu já li esse negócio, não é bem assim, e você vai lá com aqueles crentes lá de Bereia, né? Vamos conferir para ver, né? Então a primeira coisa é a leitura da Bíblia. O crente tem que alimentar-se da palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é pão, é alimento, é remédio. Aleluia. É viva, é eficaz, é poderosa. Segunda coisa, você precisa ter um contato com Deus através da oração. Maravilha, Jesus. Esse negócio, pastor, olha para mim, você vai brincar de bola, ver jogo, o pastor vai orar um dia, 2, mas ele não vai ficar jogando pelos a porcos, não. Está pegando pesado, pastor? Eu não. Irmãos, é fato, irmãos. Eu peço ao pastor divino, olha para mim, pastor, olha para mim. Aí o pastor divino veio, na boa, pastor João Batista, ele olha lá e fala, Senhor, ele nas tuas mãos lá. A mulher do fluxo de sangue correu atrás da bênção. Ela precisava, ela correu atrás. Jairo precisava, correu atrás. Aleluia. Todas as pessoas, a mulher cirofenícia precisava, correu atrás. Glória a Deus. O cego correu atrás da bênção. Glória a Deus. Então, eu preciso ir atrás. Se eu não for, eu vou comer o que me derem, se me derem. Então, queira orar. Eu tenho um pastor, amigo, vou falar que é tão amigo, conheço ele. Poucas vezes eu encontrei com ele, mas é um homem de Deus. E esse pastor, ele diz que ele ora 3 horas por dia, toda noite. Eu conheço um amigo meu que já hospedou ele e fala, é difícil porque o homem ora a noite toda. Eita glória! Agora é um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus. É um homem que tem comunhão com Deus. Então, quando a pessoa não ora e quando a pessoa não lê a Bíblia, você conhece pelo palavreado. Ele não muda o palavreado, aquele palavreado porco, nojento, podre, lá diabólico do mundo, ele ainda carrega com ele. Mas o crente que lê a Bíblia, ele muda o palavreado, porque a Bíblia manda mudar o palavreado. O crente que lê a Bíblia, ele muda o seu comportamento, porque ele entende. Eu falava com o pastor sobre o novo sacerdócio. No novo sacerdócio, o sacerdote tinha que fazer tudo, tinha todo um cerimonial, porque senão ele estava fora, ele não podia ter defeito. Qualquer tipo de defeito que tivesse um homem que poderia ser um sacerdote, ele seria extirpado, excluído, porque não podia ter nenhum tipo de defeito. A Bíblia diz que nós hoje, se é que a gente é crente de verdade, então a gente é sacerdote de Deus em Cristo Jesus. Trazendo para nós hoje, então isso quer dizer que o crente em Jesus, ele não pode ter nenhum tipo de contaminação com aquilo que o sistema diabólico mundano estaria oferecendo. Mas você vê crente dando cano nos outros, crente comprando e não pagando, dizendo que é crente, porque Paulo fala assim, se é do Espírito de Deus habita em vós. Então tem muito crente que é crente, mas o Espírito de Deus não habita nele, porque ele ainda rouba, ele ainda mente, ele ainda falsifica, ele ainda dá calote. Então, e tem muitos que são até profetas. Estou fora, meu. Irmãos, temos que alimentar da palavra,
Temos que ler a palavra, buscar a palavra. Então, duas coisas. Primeiro, ler a palavra, orar ou orar e ler a palavra. Você precisa ter comunhão com Deus na oração. Nós lemos ali nos Salmos que Deus revela segredos. Agora, o Deus da revela segredos, eu tenho uma Bíblia lá que ela é basicamente toda marcada. E muitas coisas que ao ler eu tive um entendimento e eu busquei nos dicionários, nas enciclopédias, lá no vários, você não encontra. Por quê? Porque aquilo Deus deu para você na intimidade. Deus revela. Pastor Divino tem revelação que ele não encontrou lá nos livros que ele comprou da Agnes, que ele comprou da CPAD, concorda? Tem coisa que ele não vai encontrar nos comentários teológicos, porque Deus revelou naquele momento que ele estava ali na oração, lendo a palavra. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Está ali, é o homem que teme ao Senhor. Ele vai revelar segredos, estando em aliança com Ele. Glória a Jesus. E a terceira coisa, pastor, você falou de três. A terceira coisa é: você precisa estar ligado no corpo de Jesus. Jesus é o cabeça, e ele disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. É muito bom fazer benefício, fazer obra social, dar cesta básica, é muito bom pregar, falar em línguas, curar os outros, é muito bom dar um bom testemunho, tudo é muito bom, e tem coisa que é necessário, principalmente o testemunho. Agora, o mais importante de tudo é você ter certeza que você é membro do corpo de Cristo. Você está ligado no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos que estar ligados na igreja. Ah, pastor, mas o senhor não conhece o pastor Divino? O senhor não conhece o obreiro? Eu quero dizer para você o seguinte: não fui eu, não foi o pastor Divino, não foi a esposa dele, não foi o irmão que estava na porta, não foi o irmão que cantou, nem o diabo. Não, foi Jesus quem derramou sangue para pagar o seu resgate. Por que então tem que olhar para o obreiro? Se o obreiro não quiser ir para o céu, ele que se lasca. Eu quero ir. Eu vou ajudar ele, sim, se me der a oportunidade, eu vou ajudar. Mas se ele não está querendo, eu vou olhar para o obreiro, eu não vou mais para a igreja, porque é o pastor, porque o obreiro que é irmão, o irmão que é de cara feia. A cara feia fica na cara dele, eu quero ir bonito para o céu. Vocês vão estar entendendo? Amém. Irmão, nós não podemos estar olhando para o que está acontecendo. Está aí um monte de escândalo, quase todos os grandes ministérios aí, está sendo revelados escândalos. E o que eu tinha a ver com isso? É eles que vão dar conta. Eu tenho que cuidar da minha vida. Pastor, o senhor viu o que aconteceu? Eu não estou sabendo, irmão, nem da minha vida direito. Eu vou saber de vida dos outros. Tem gente que não aguenta cuidar da vida dele, mas quer dar conta da vida de todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, ela diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. É o próximo versículo. Nos reconciliou. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Não é da divisão, não é da contenda, é da reconciliação. E no próximo versículo diz assim: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eita glória! Deus deu o ministério e pôs a palavra. E lá em João 17, 21, Jesus, na oração sacerdotal, ele fala: Pai, para que eles sejam um, como eu e o Senhor, nós somos um, para que o mundo lá fora entenda que o Senhor me enviou. Aleluia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um,
vírgula. Tudo tem um propósito quando vem da parte de Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que está a nossa unidade? Como é que está a nossa comunhão? Irmãos, a palavra de Deus é criadora. Eu quero aqui, rapidamente, citar para você aqui algumas coisas. Primeiro, Deus chama Abraão e fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Amém? Amém. Aí Deus deu para ele uma semente. Qual foi a semente? Só quem lê a Bíblia. Qual foi a semente? Qual foi a semente que Deus deu a Abraão no grande projeto que Deus ia dar a ele? Alguém falou aí? Alguém falou aí? Isaac. Deus deu a semente da nação de Israel residia em Isaac. Ou seja, se Isaac fosse exterminado, não haveria nação de Israel. Isaac era a semente da nação. Tentaram dar um jeitinho lá para Ismael, mas Deus falou: não é Ismael, é Isaac. Aí lá em todo momento Deus fala assim: Abraão, tem um negócio ainda que nós temos que fazer. Que é? Estou falando minhas palavras, né? Eu quero que você coloque a semente no altar. Abraão teve fé e teve coragem para crer contra a esperança, diz a palavra. Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra a lógica do homem, do mundo. Ele pega o Isaac e no coração dele, ele estava disposto. Ele leva o Isaac, ele amarra o Isaac, ele prepara. E na hora que ele vai imolar o Isaac, Deus falou: não precisa. Não precisa. E ele olha para o lado, tinha ali um cordeiro, um cabrito preso pelo chifre. Ele sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac. Lá em Gênesis 22:5 está escrito: fiquem aqui, que eu e o moço vamos ali adorar. E depois de adorar, voltaremos a vós. Abraão tinha fé que mesmo que se ele sacrificasse Isaac, Deus iria ressuscitar o Isaac. O que acontece? Abraão coloca o Isaac, Deus devolve o Isaac para ele, provê um cordeiro. E em Isaac nasce o projeto de Deus, que é a semente, que é a nação de Israel. Deus cria a nação de Israel com um propósito. Tudo tem propósito. Qual o propósito, pastor? Para que a nação de Israel, como povo de Deus, pudesse fazer o nome de Deus conhecido em toda a face da terra. Deus tem propósito em salvar a sua vida. Não deixa escapar das suas mãos o propósito de Deus. É salvar vidas, é alcançar pessoas. Você é o canal, é a bênção de Deus. Bom, então, da nação de Israel veio quem? Jesus. De Jesus veio quem? Eu e você, que aceitamos a Ele. Glória a Deus. Abra para mim Gênesis 1:11, por favor. Olha o que está escrito aí. Isso é muito sério. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nele, sobre a terra, e assim foi. Então, toda árvore, ela produz fruto, e dentro do fruto tem a semente, e a semente plantada vai produzir segundo a espécie. Alguém já viu laranja produzir manga? Alguém já viu jabuticaba produzir abacaxi? Não, por quê? Porque a semente de jabuticaba é jabuticaba. Laranja é laranja. Então, Isaac sendo plantado, Isaac vai produzir uma nação. Porque é a segunda espécie. Entendeu a lógica? De modo simbólico, Abraão está plantando a semente do projeto. Aí depois nós vamos lá para
entre Gênesis 37 e 45, a história de José. E aí, em dado momento, os irmãos sabem que José e Benjamim, dentre os irmãos, eles são filhos da mesma mãe. Os outros foram filhos de 4 mulheres diferentes. Mas a mãe de José e Benjamim, ela morre quando Benjamim nasce. E aí José foi morto, de acordo com a boca dos irmãos. Eles disseram para o pai: olha, uma fera destruiu o nosso irmão. Aqui a roupa dele. Tiraram a roupa, a capa de José, sujaram de sangue lá, mataram e mentiram para o pai. Então, no coração de Jacó, José estava morto, sim ou não? O que acontece? Quando veio a fome, que José Jacó manda os seus filhos no Egito para comprar comida, aí o José já havia passado, me parece que 13 anos, se eu estiver errado, o teólogo me corrige, viu? 13 anos. Mas José estava transformado, porque ele agora estava todo recapeado, né? De acordo com a cultura egípcia. Os irmãos de José não reconhecem ele, mas ele reconhece. E agora eu fazendo aqui uma conjectura, eu fico imaginando José olhando assim: seu camarada, você mandou me jogar na cisterna, você me jogou na cisterna, você me vendeu, Eu imagino José olhando e reconhecendo os seus irmãos. E ele fala assim: espera aí, quem são vocês? São espias. Não, então quem são vocês? Nós somos filhos do mesmo pai. Mas como é que é isso agora? Não, a gente era 12. E aí José faz as contas, porque ele não é bobo, né? Espera aí, só tem 10, está faltando um. Não, é que um é o xodózinho do papai, né? Isso aqui nas minhas palavras, viu? Porque o José estava morto. E como Jacó, o Benjamim, era o filho da mulher que Jacó amava, então agora Benjamim toma o lugar de José. José era o xodó de Jacó, mas agora é Benjamim, porque José não existe no coração de Jacó. E aí José fala assim: olha, para provar que vocês não são espias, esse aqui, ó, o Simeão, vai ficar aqui retido. Da próxima vez que vocês vierem, me tragam esse tal de Benjamim, porque se eu não ver a face de Benjamim, vocês não verão a minha face. E eles vão e explica para o pai. Jacó fica bravo, não libera o Benjamim, e já começa a faltar as coisas, e Jacó fica bravo. Pai, se o senhor tivesse liberado o Benjamim, a gente já estava de volta. Mas Benjamim era o melhor de Jacó. Benjamim era o melhor de Jacó. Fala comigo assim: Benjamim, meu melhor. Todos nós temos um Benjamim. E aí Jacó resolve ajudar da palavra de penhor, e Jacó então libera o Benjamim. O que acontece? Quando José deu o Benjamim, resumindo aqui, a gente não tem muito tempo, ou já passou, o que acontece? O Benjamim, melhor de Jacó, colocado, né? Ele entrega o seu melhor. Benjamim é devolvido, porque José se faz a conhecer. Então Benjamim é devolvido para Jacó. O Simeão, que estava retido é liberado. José, que no coração de Jacó estava morto, é ressuscitado. Então o que eu aprendo com isso? Quando eu coloco o meu melhor no altar de Deus, não estou falando de dízimo apenas e oferta, não, eu estou falando da sua vida. A menina cantou aqui sobre adoração. Adoração faz, adoração move o coração de Deus. Quando no ato de adoração você coloca o melhor que você tem, seja no louvor, na pregação, no trabalho, qualquer coisa, na obra de Deus, no ato de adoração, Deus vai te abençoar. Eu aprendo aqui que Deus devolve aquilo que você deposita no altar. Deus libera aquilo que está retido. E Deus faz ressuscitar aquilo que já está morto no seu coração. Você tem colocado o seu Benjamim no altar de Deus? Fica tranquilo, ninguém vai recolher oferta.
Não é essa aqui a nossa proposta? Não, eu não faço isso, eu sou pastor. Ainda que seja bíblico, mas não é essa a proposta. Eu vou te dar um terceiro exemplo para a gente encerrar. Eu quero falar, pastor, do Elias, bem rapidinho. Todos conhecem a história de Elias. Começa no capítulo 17. Elias, então ele fala: pela minha palavra, por causa daquela situação caótica, muita idolatria, não vai haver chuva sobre a terra nos próximos 3 anos. Resultado: 3 anos se passam e os animais à beira da morte, não havia água, não havia chuva, e o rei Acabe desesperado. E aí eu pergunto para você, qual era o produto de maior valor naquele momento? Água. Elias desafia os profetas e chega o momento do sacrifício. Ele não faz de qualquer jeito, porque a obra de Deus não é feita de qualquer maneira. Ele repara o altar, porque estava quebrado. Tem muita gente querendo a bênção, mas não repara o altar. Ele coloca a lenha em ordem, não é de qualquer maneira. Tem gente que vem aqui, não, eu não preparei, não, irmão, mas eu vou cantar para Jesus mesmo, né? Não é assim que Elias fez, não. Aí, Elias coloca os pedaços do bezerro em ordem. E ele fala assim: faça um rego, como que para 2 medidas de semente. Está lá em 2 Reis 18, se você encontrar aí. Faça um rego ao redor, com que 2 medidas para plantar 2 sementes de semente. Está escrito lá. Fizeram o rego. E aí, Paulo diz que o evangelho é loucura para quem não crê, não é isso? E é mesmo. Aí o Elias, ele fala assim: traga aí 4 medidas de água. Peraí, os animais estão morrendo de sede, a gente está aqui, você querendo água, olha bem. Eu imagino que foi isso que aconteceu. Ainda que não falaram, não está escrito, mas muita gente deve ter murmurado. Uma escassez, não tem água, 3 anos e meio sem chuva, e esse camarada querendo jogar água no altar. Aí Elias fala: mais 4. Aí vem, né? Mais 4. Certamente se referindo às 12 tribos, né? Uma medida de água para cada tribo. 12 medidas de água. O que é que simbolicamente Elias estava plantando no altar? Água. A semente de uma grande chuva que viria, residia na água que Elias estava plantando de modo simbólico ali no altar. Aleluia. Você não está entendendo? Amém. Ele planta de modo simbólico, está plantando água. Aí ele sai dali para orar. Ele fala com o moço: o que você está vendo? Uma nuvem do tamanho da mão do homem. Vai lá e fala para Acabe: domina os cavalos, sobe a carruagem e vaza, né? Vaza, porque você vai, senão ele vai trabalhar, senão pega ele. Irmãos, Elias, e depois Elias corre, né? No poder do Espírito Santo, e passa na frente da Acabe, está lá. Acaba os cavalão dele, tudo turbinado, igual essas Mercedes, essas BMW, né? Turbinado aí, mas Acabe, Elias passa, porque quem está no poder do Espírito está na frente. Pode vir, pastor Pedro. Veja bem, irmãos, ele planta água de modo simbólico e a chuva vem, porque a semente produz conforme a espécie. Meu Deus, aleluia. Irmã, coloca para nós aí, encerrando, 1 Pedro 1,23. Diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Jesus é a semente de Deus, que foi plantada ali através da cruz do Calvário, entregou a sua vida, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, para que eu e você pudéssemos ser
para Deus, porque a semente produz conforme a espécie. Oh, glória! Quem está em Jesus e o Espírito de Deus habita nele, ele parece com Jesus no seu comportamento, no seu palavreado, na sua vestimenta, porque o sacerdote de Deus precisa ser diferente. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia!